E aí, pessoal, tudo bom? A gente está aqui para continuar o capítulo 2 das obras completas do Jung, no volume 1, né? E a gente vai começar falando, como eu tinha falado no último vídeo, sobre as observações que o Jung fez sobre a prima dele durante as sessões que ela executava. Ele passou um bom tempo aí fazendo essas observações, né? Mais de ano, na verdade. E é bem interessante porque assim, ele vai fazendo essas observações de uma maneira bem técnica, tentando de alguma forma entender quais são os padrões dessas observações, de como isso acontece na prática, né? Ele começa narrando um pouco de como era de fato essas sessões, que aconteciam sempre na casa dela e vinham muitos espíritas convictos assistirem essas sessões. E geralmente, quando as sessões começavam, ela normalmente tinha um ataque, né, que ele chama de ataque histérico. E durante esse ataque, ela geralmente virava os olhos e a cabeça caía para trás, né? Então, ela tinha essa situação onde muitas vezes ela ficava ali por 10, 20, 30 minutos. E até tem situações nas quais ele narra que ela passa, na verdade, a sessão inteira nessa situação sem ser possuída e sem responder nenhuma pergunta nem nada do tipo. Então, a sessão começava e terminava simplesmente com esse ataque dela. Mas em outras situações, e na grande maioria delas, quando isso acontecia, ela era possuída pelo espírito do avô dela, né? Que era um homem do clero e que, assim, ela nunca conheceu em vida, ele morreu antes dela nascer, inclusive. E ela tinha uma ideia, provavelmente contada pela família, de como era a personalidade desse avô e como ele agia, né? Esse avô normalmente tomava o corpo dela e passava ali a fazer pregações religiosas. Ele também fazia discursos, falava discursos edificantes e respondia perguntas também, assim, que os crentes que estavam ali, espíritas, faziam para ele. Então, sobre coisas da vida, sobre o que ia acontecer, etc., fazia previsões. O Jung descreve que nem sempre essas previsões eram corretas, assim, muitas vezes eram erradas, mas isso não queria dizer muita coisa para as pessoas que estavam ali. Eles partiam do pressuposto que algumas coisas estariam certas e outras não, e estava tudo bem, não tinha problema, não tinha essa expectativa de que tudo que saísse dali estivesse correto. Em outros momentos, né, ela era possuída por outros espíritos, além desse espírito do avô. Por exemplo, o Jung ele vai dar exemplo de que muitas vezes esses espíritos eles eram de membros da família das pessoas que estavam ali presentes. Então era como se eu vim aqui conversar com um membro da minha família, esse membro da família possui o corpo da vidente, que era a senhorita SW, a prima do Jung, e através dela ele usa esse corpo como ferramenta para falar comigo. A ferramenta que eles usavam era... Eu não sei dizer exatamente se naquela época era chamado de tabuija, mas era mesa falante, eles chamavam. Era uma mesa com muitas letras, né, em um copo. Então era basicamente o jogo do copo, como a gente conhece hoje. E aí ela colocava a mão sobre esse copo em transe e o espírito falava através do copo. Em outros momentos o espírito falava através dela, possuindo o corpo dela, né? Então tinham esses dois formatos onde o ataque histérico ocorria. E é interessante, assim, porque essa história do copo, né, parece que muitas vezes ele escrevia muitas coisas erradas e novamente caía nessa de que estava tudo bem escrever errado. Mas em outros momentos respondia as perguntas, trazia informações e etc. Outro meio que era utilizado era a psicografia, né? Então a escrita de cartas enquanto possuída pelo espírito, né? Muitas vezes ele escrevia, o Jung traz que tinham várias situações diferentes, assim. Ela escrevia muitas vezes da maneira como ela mesma escrevia, nessa psicografia. Em outras vezes ela escrevia... E aqui ele fala de outras línguas, mas eles eram alemães. Então, assim, na prática, o que ela fazia era usar a língua culta alemã, que sendo uma menina de 15 anos, ela não tinha acesso. Então, para o Jung, isso era muito incrível, porque ela usava essa língua culta que teoricamente era de domínio do espírito e não dela na hora de escrever. Em outras situações ela escrevia muito rápido e de trás para frente. Então ela conseguia escrever de trás para frente muito rápido mensagens, o que também trazia para ele ali uma incógnita de onde é que vinha isso, né? E é interessante porque
Quando ela recobrava a consciência e saía desse estado, né, ela estava sempre numa posição onde ela tinha amnésia do começo, do início, né, desse momento onde ela revirava o olho e caía para trás, ela dizia não lembrar o que acontecia nesse momento, e tinha amnésia do final, quando acontecia a mesma coisa para ela recobrar a consciência. Mas do que aconteceu durante o período que ela estava fora, ela tinha consciência e ela lembrava. Então, assim, tem um ponto interessante, porque ela, mais pra frente, ela vai dizer que existia como se fosse uma outra personalidade dela enquanto ela estava possuída. E essa outra personalidade dela viajava para outros lugares junto dos espíritos da família, enquanto esses outros espíritos tomavam o corpo dela. Então não é como se ela ficasse ali no subconsciente presa enquanto esses espíritos tomavam lugar. O espírito dela saía do corpo e ia para outros lugares. Tem inclusive ali uma anedota que ela conta que foi para o Japão, junto de outros espíritos da família, para impedir um casamento que não deveria acontecer de um parente distante que estava morando no Japão. Essa é uma das situações que acontece ali, que é interessante, né, da gente ver, e está bem conectado mesmo a essa ideia do espiritismo. Não sei se vocês já assistiram aquele filme Nosso Lar, né? E tem uma ideia muito parecida, assim, dessas viagens astrais, do corpo se desconectar do espírito, né? O espírito se desconectar do corpo, fazer viagens astrais e etc. Só que aí vem um pouco uma coisa meio diferente, não tão diferente porque o espiritismo também aborda isso, mas ela começa a falar que nessas viagens, quando ela saía do corpo, ela ia para Marte, ela ia para o cosmos, né? Ela ia para outros planetas. E segundo o espiritismo, eu não sei se vocês sabem, mas é como se cada planeta fosse uma etapa da evolução reencarnatória. Então, assim, ela diz que ela ia para Marte, e em Marte existiam seres, né, que eram, assim, eram espíritos que estavam dentro de seres, obviamente, né, espíritos que também poderiam vir a se tornar humanos, inclusive ela narra isso, que esses espíritos ficavam em Marte porque se eles viessem para a Terra, eles reencarnariam em formato humano e só poderiam sair da Terra depois de morrerem, né? Então ela diz que ela ia visitar esses espíritos em Marte e lá ela aprendia muitas coisas. Ela diz que eles tinham tecnologia muito avançada, que andavam em carros voadores e que tinham... ela fala de dutos de água que eram enterrados sob o chão, então não precisavam de pontes também, e etc. É interessante de ouvir assim, mas dá pra ver que tem toda uma fantasia construída aqui, que a gente pode considerar crença também, não necessariamente fantasia, né? Em torno dessa situação e das sessões que ela trazia, né? Um ponto interessante é que, como eu falei, ela tinha essa ideia de que ela via espíritos de luz e espíritos demoníacos, né? Não necessariamente ela vai chamar de demoníacos, porque ela fala que são espíritos pretos, né? Espíritos que decaíram e que estão presos na Terra. Então ela coloca que depois que ela passou a visitar Marte, ela tem esse objetivo agora, que segundo Jung também é advindo de outra situação, porque existe um livro de um cara que eu não vou lembrar o nome agora exatamente, mas assim, tem um livro de espiritismo que narrava as histórias de uma outra vidente, e ela, lendo esse livro que ela chegou a ler, ela chegou a essa conclusão de que ela queria ser como essa outra vidente que expulsava espíritos malignos. Então ela começou a fazer isso. Ela decidiu que o objetivo dela de vida era expulsar e libertar espíritos malignos que estavam presos na Terra. Ela começou a fazer isso, inclusive, escrevendo bilhetinhos para esses espíritos e deixando por aí. Ela deixava em tudo quanto é lugar bilhetes escritos para expulsar espíritos. Jung fala, inclusive, que ela fazia muito isso na casa dele, né? Que ela sempre deixava vários bilhetes para os espíritos que ela dizia que estavam rondando a casa dele, né? Mas voltando, né? Ela coloca isso como o grande objetivo dela. E, como eu falei no começo, durante grande parte dessas observações dele, era o avô dela que tomava a frente e que dominava ali a situação, né? Durante algum tempo, ela começou a receber a visita de um rapaz, né, que era espírita também, e começou a receber o espírito do irmão desse rapaz. Esse espírito do irmão desse rapaz era muito zombeteiro, era mulherengo, dava em cima das mulheres que estavam ali, inclusive em determinada situação, ele disse conhecer uma mulher que estava ali, que ele nunca conheceu em vida, mas o espírito disse conhecer, e começou a dizer que sempre tinha amado ela, que precisava dela, que estava ali por causa dela. Então as sessões foram perdendo um pouco esse caráter de
de seriedade, porque esse espírito foi tomando cada vez mais à frente. A médium, SW, ela ficava muito brava quando esse espírito aparecia e repreendia, dizia, quando ela saía, né, do transe, ela falava para as pessoas que não era para ouvir ele, que ele tinha tomado ela à força, que ela não tinha convidado ele, né? E depois de algum tempo, esse irmão dele, que era a pessoa viva, deixou de visitar as sessões e esse espírito sumiu. Mas logo depois um outro espírito, que ela dá um nome aleatório, alemão, né, assim, para o espírito, começou a aparecer e ele era exatamente igual, ele fazia as mesmas coisas, tinha as mesmas atitudes. E aí eles precisaram suspender as sessões porque estava virando várzea, basicamente, o negócio, porque o espírito, ele era um espírito zombeteiro, né? Então ele fazia muitas brincadeiras, ele respondia de maneira errada, ele fazia com essa intenção, no final das contas, né? E é interessante que, assim, o Jung, ele faz toda essa como é que eu vou dizer, essa observação, e ele vai apontando isso, né, como de fato tinha aí uma falta de controle dela sobre esses tais espíritos, e que muitas vezes ela ficava muito brava, né, de dizer assim, principalmente quando os espíritos falavam nessa língua alemã culta, ela ficava muito brava porque ela dizia que consumia muito da energia dela fazer isso. Então ela muitas vezes não queria, mas ela se via obrigada a receber esses espíritos, né? E então ela também tem essa questão, né, desse espírito evoluído, que é a versão dela em espírito, que se chama Ivenes, né? E esse espírito, eu acho que, para concluir, é interessante saber que ela falava como se estar na Terra fosse uma prisão, na verdade. Ela não tinha a vontade de estar aqui, mas ela se via presa para cumprir uma missão, né? Que seria talvez essa ideia de expulsar os espíritos malignos e exorcizá-los, né? Então, eu acho que para essa parte ainda foi uma parte do capítulo 2, a gente vai ter que fazer a parte 3, porque de fato é um capítulo bem longo, né? Como vocês viram aí, a gente fez 2 vídeos de mais de 10 minutos para falar sobre cada um desses, e por enquanto é isso. Então a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Só uma questão antes da gente terminar, eu gostaria de deixar aqui aberto, eu tô com a minha agenda aberta para terapia, caso alguém tenha interesse ou queira fazer supervisão também, eu também estou aberto, e a gente se vê amanhã. E tenha um bom dia, até mais, tchau, tchau.